Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão, mais um podcast sobre o workshop, na verdade é o simpósio Cultivo de Morangos que está sendo realizado aqui em Maringá, aqui nas dependências da Uningá, o Centro Universitário Ingá. E para falar mais sobre assunto morango, trazer detalhes para a gente, eu converso agora com o Marcos Leandro Mijolaro, ele que é gerente de compras da Polpa Norte, uma grande empresa, para quem não sabe, aqui da nossa região, que ela é um dos patrocinadores desse evento. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Opa, maravilha, eu que agradeço aí o convite, né? Nós tivemos para participar desse evento, patrocinadores, também trazer um pouco da nossa história, da nossa vivência, né, com esse apoio a produtores rurais. É uma boa oportunidade para a gente mostrar um pouco desse nosso trabalho. Tá certo, vamos falar um pouquinho então sobre o morango, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre a Polpa Norte. Eu falava com ele aqui, antes de a gente começar aqui as gravações, que eu pensava que a Polpa Norte era lá do Nordeste, da região Norte talvez, né? Mas é aqui da nossa região. Você vai saber daqui a pouquinho de onde é a Polpa Norte, com o que ela trabalha. Mas em específico sobre o simpósio Cultivo de Morangos, qual que é a importância de eventos como esse para toda a cadeia produtiva do agronegócio? A importância é muito grande porque mostra o trabalho que a gente faz de apoiar os produtores rurais, geralmente pequenos produtores, né, a ter uma renda familiar, a melhorar a sua renda familiar. Então a gente incentiva dando garantias de compra para esses produtores, né, porque o nosso volume de compra do morango, falando nessa fruta, ela é um volume bem significativo. Então a gente faz as parcerias com esses produtores, né? Apoiando aí com plantio, cultivo, né? E fazendo depois toda a compra dessa fruta. Toda a produção que ele consegue atingir lá na sua propriedade, a gente tá fazendo a compra. Então, é um apoio importante, né? A gente fortalece aí essa iniciativa, né, de produção familiar, de renda familiar, né? Agregado, claro, a um bom negócio para os ambos. Aqui no estado do Paraná são aproximadamente 1.750 famílias que trabalham, que cultivam morango. Isso impactou de forma positiva em quase 350 milhões de reais o valor, então, bruto da agropecuária paranaense. Aqui na nossa região, como é que está sendo a produção de morangos? Eu falo aqui na região noroeste do Paraná, onde está situada a Polpa Norte, ela está em Japurá, né? Isso, situada em Japurá. Então, desde 95 que a gente já iniciou esse incentivo aí com os pequenos produtores para estar plantando morango destinado à comercialização conosco, né? Nós temos hoje 68 pequenos produtores, 68 famílias que plantam e destinam a fruta para nossa empresa. Nós temos uma demanda aí de mais de 1.000 toneladas da compra dessa fruta, né? Então, estamos ainda fomentando mais, incentivando novos produtores a estar entrando na cultura, né? Visto que boa parte não é originária apenas do nosso município, né? Japurá e municípios vizinhos. A gente também busca de outras cidades mais longe e até fora do estado. Então, estamos aí incentivando para que o produtor plante mais, que a gente está ali de portas abertas, né, para estar recepcionando e comprando essa fruta. E hoje qual que é a demanda da Polpa Norte aqui em questão de toneladas, volume mensal assim, só do morango? Só do morango para essa safra nós temos a demanda de 1.150 toneladas, né? 1.150.000 quilos dessa fruta que a gente vai estar adquirindo esse ano, para passar aí os 12 meses do ano. E a produção do estado supre o que vocês necessitam ou vocês se veem obrigados a buscar fruta, o morango no caso, em outros estados, em outras federações? O estado é produtivo sim, né? Mas claro,
não é toda a produção dele que é voltada para a indústria, e sim a maior parte é voltada para a mesa, né? Então, com isso, a gente não consegue atingir todo o nosso volume de compra dentro do estado. A gente pega na nossa região outras cidades, né, do Norte Velho, a região central do Paraná, e também buscamos em outros estados, né, porque não conseguimos comprar toda a produção aqui do nosso estado. Região nossa é uma região quente. O morango, ele se adapta bem aqui ou ele se dá melhor em regiões mais frias? A variedade que mais o pessoal cultiva, né, vamos falar em Japurá e as cidades próximas, é uma variedade de dias curtos, então propícia para essa época do ano. Então ele inicia a produção agora em final de junho, início de julho e vai até outubro aproximadamente, né? Então não é o clima frio o ano todo, onde é melhor, claro, uma produção do morango, né? Mas também se sai bem sim, tanto que o pessoal consegue atingir aí uma média de mais de 1 quilo por planta, que é considerado aí um bom número, né? Aonde mostra que tem uma lucratividade. Então, é possível, mesmo sendo um clima mais quente, mas o pessoal está produzindo sim. Está produzindo bem aqui na nossa região. Perfeito, sim. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber do senhor com relação à opção de diversificação e rentabilidade da propriedade rural. Para quem está do outro lado assistindo, o pessoal quer saber, morango é uma cultura rentável? Bem rentável. Nós vamos fazer amanhã um tema, né, nesse simpósio, que é um case de sucesso, onde nós filmamos a propriedade de um produtor rural, toda a área dele plantada, onde ele demonstra, né, é um plantio na terra, não é em estufa, né? Mas é que ele demonstrou, extraímos os números que são reais da propriedade dele, custo de implantação, mão de obra, adubação, né? E mostra a rentabilidade que ele teve. Com aproximadamente 45 mil plantas, que dá menos de 1 hectare de terra, né? Entre 8 mil metros aproximadamente, ele consegue tirar uma renda mensal, né, diluída aos 12 meses, de mais de R$7.000 mês. Então, sim, é uma cultura rentável. E no caso, o senhor falou de implantação, né? Hoje, quanto é que tá para implantar 1 hectare com o morango? Nesse sistema de plantio no chão, né, fazendo ali a cobertura com lona plástica, fita de gotejamento, adubação, um pouco menos de 1 hectare, que é o caso desse que vai ser demonstrado amanhã, se não me falha a memória, em torno de R$68.000, o custo total dessa lavoura, de implantação e manutenção dela no período de safra. E geralmente o pessoal faz o plantio quando e demora quanto tempo para se produzir o morango? O pessoal geralmente faz as próprias mudas, né? Eles compram as matrizes, né? Já tem os canteiros preparados, aonde plantam ela e ela vai perfilhar fazendo a própria muda. Eles fazem isso geralmente no mês de setembro, para que essa muda esteja já no ponto de plantio no final de março e início de abril. Então esse é o período que eles já replantam essas mudas, né? Para já estar começando o plantio e posteriormente a colheita. Plantando aí final de março, início de abril, quando é final de junho, já começa a colher os primeiros frutos, né? No caso, é uma safra por ano. Uma safra por ano. Terminou lá em setembro, outubro, dependendo aí do clima, né? E quanto a planta já entregou, né? De produção, aí ele já elimina a lavoura e no ano seguinte planta novamente. Aí no caso, essa planta no chão não precisa de estufa, não precisa de nada, é um plantio normal mesmo. Exatamente, plantio normal, né? Como eu disse, com a lona para manter ali a limpeza da fruta, sempre ser umas frutas boas. A irrigação é por gotejamento, é nas fitas, então não é necessário estufa. O plantio estufa ele é um pouco mais caro, aí é onde os produtores precisam de um investimento bem maior. Tá certo. Tem mais algum detalhe sobre o morango que o senhor gostaria de destacar aqui pra gente? Olha, o que eu diria, né? Os produtores que a gente conversa, como o caso que nós vamos demonstrar amanhã, né? Que são palavras do próprio produtor, é uma cultura que dá rentabilidade, é satisfatória. Então, o que eu diria? O nosso recado para o produtor que quer entrar na cultura é plante, que nós garantimos a compra do produto. Tá, então, falamos com o Marcos Leandro Mijolaro, ele que é gerente de compras da Polpa Norte, vai falar um pouquinho da empresa pra gente também, fala um pouquinho
da Polpa Norte. Desde 95 ela está aqui na região. Exato. A empresa foi fundada em 1995, né? Completamos hoje aí 28 anos de história. Como muitas das empresas, uma empresa pequena, familiar, muito pequenininha no início, até desde a minha entrada, que eu estou na empresa já de longa data, né? Já fazem 23 anos que eu estou lá. Então acompanhei todo esse processo de crescimento, essa evolução. Também no início, pequenos volumes de fruta, pequeno volume de processamento e comercialização. Mas com trabalho sério, incentivando o produtor a plantar fruta de qualidade e nós buscando sempre a excelência do nosso produto, que é uma polpa de fruta de qualidade, ela foi crescendo aí de longa data. A empresa hoje ela tem 2 plantas industriais, a mesma em Japurá, que faz as polpas de fruta e também faz o creme de açaí, né, um produto que foi lançado em 2015 e também foi sucesso de vendas. A empresa construiu e inaugurou no ano de 2021 uma planta em Benevides, no Pará, para processamento do açaí. Então, o que eu diria, né? Hoje a gente não fala apenas Polpa Norte. Polpa Norte é uma marca, que é o grupo Zepone, né? Que é o que está estampado na camisa. Uma empresa aí familiar da nossa região, que emprega mais de 600 colaboradores diretos. Então, deu certo. Uma empresa aí de sucesso que tem aí uma firmeza grande na nossa região, com mão de obra, faturamento, retorno disso com impostos, né? Então, deu certo. Hoje vocês trabalham, além do morango e do açaí, com quais polpas de fruta mais? São bastante sabores. Abacaxi, que tem na nossa região, temos acerola, temos a goiaba, manga, uva, são diversos sabores. Maracujá, Maracujá que também. é muito bom. Também, outra fruta que estamos incentivando e aumentando o nosso fomento, porque o volume de maracujá também é muito significativo. Então, o recado para o produtor, né? Podem plantar que... A Polpa Norte compra. A Polpa Norte compra. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre a empresa? Eu acho que é bem breve, né? Se formos contar a história da empresa, a gente vai ficar aqui o resto da tarde, né? Uma história bonita, uma história aí de sucesso, né? Que está provada aí com os números e o crescimento da empresa. Deixa aí o nosso muito obrigado a essa oportunidade, né? Participação desse evento, que é de grande valia, né? Para o público saber um pouco mais da empresa. Tá certo, falamos então com o Marco Leandro Mijolaro, ele que é gerente de compras da Polpa Norte, uma empresa aqui da nossa região que trabalha com frutas e que está incentivando a produção, o desenvolvimento, o agronegócio regional e, por que não, brasileiro. Beleza? A gente volta no próximo bloco com mais entrevistas desse simpósio Cultivo de Morangos, realizado aqui em Maringá, nos estúdios da Uningá, o Centro Universitário Ingá.